Olá, continua a aula de evolução. A gente parou em seleção natural. A gente falou sobre especiação, falamos sobre deriva genética e falamos sobre mutação. Que mutação e recombinação gênica geram variabilidade. Essa variabilidade é passada pela seleção natural, que é um ambiente que vai selecionar a espécie mais apta e aquela que se adaptar a esse ambiente é a que vai sobreviver. A seleção natural proposta por Charles Darwin, através delas, os indivíduos mais adaptados a uma determinada condição são selecionados. Assim, eles têm mais chances de sobreviver, se reproduzir e transmitir suas características aos seus descendentes. Um exemplo é a reprodução de bactérias e vírus, que elas se reproduzem muito rapidamente, ao contrário de nós. Os insetos também se reproduzem rapidamente, mas no caso do vírus é a bactéria aqui. Temos o exemplo das bactérias, elas possuem os plasmídeos. Normalmente as bactérias se reproduzem mitoticamente, assexuadamente, mas quando elas vão se reproduzir sexuadamente, elas têm os plasmídeos. Os plasmídeos nada mais são material genético delas que são passados para um indivíduo ao outro, que tem características que elas acabam adquirindo características, acabam sendo modificadas através do ambiente. Ocorrendo essas mutações, elas podem ser passadas para frente, para os seus descendentes. O que ocorre? Como ocorre essa mutação nesse plasmídio? São os famosos antibióticos. Quando você toma antibiótico, você acaba matando essas bactérias, ou caso alguns vírus. No caso aqui temos a bactéria. Esses antibióticos são toxinas para as bactérias. Se você não toma no período exato, determinado período, você tem até tal dia, se você interromper o medicamento, você vai acabar gerando bactérias resistentes. Elas serão selecionadas nesse ambiente. Por exemplo, ela vai deixar esse material genético, esse plasmídio no ambiente. E a próxima bactéria que for se dividir, se essa bactéria for agir novamente no seu organismo, ela vai adquirir esse material genético modificado que criou resistência ao antibiótico. Então, ocorreu essa mutação nesse material genético que ela acabou resistindo a essa dose enfraquecida porque você interrompeu o antibiótico. E esse material genético será passado para a próxima bactéria que fosse reproduzir. E ela se torna, então, uma bactéria super resistente. É um tipo de seleção natural, ela foi selecionada no ambiente. Vamos, então, para a adaptação. Falamos sobre semelhanças moleculares, a gente falou sobre os materiais genéticos, que são evidências da evolução. Vamos agora para o próximo, que é as adaptações, chamamos de camuflagem, mimetismo e os órgãos homólogos, análogos, os órgãos vestigiais também. A radiação adaptativa, a gente pode ver aqui em mamíferos, que eles têm uma radiação adaptativa, porque os mamíferos vivem tanto em ambiente na atmosfera, tanto ambiente terrestre e aquático. Então, eles têm a mesma origem embrionária. Então, todos possuem mesmo asas nadadeiras e membros, patas, pernas, possuem a mesma origem embrionária. Então, elas são homólogas. Vocês podem ver que as estruturas mesmo, elas possuem os mesmos tipos de ossos, são os mesmos ossos,
mas são modificados. Mas eles são homólogos porque eles têm a mesma origem embrionária, mesmo com funções diferentes, tanto que a gente vai ver aqui mais em frente. Eles têm uma embriologia comparada. A gente pode ver que é uma evidência evolutiva entre os vertebrados, porque em alguma fase do desenvolvimento embrionário é comparado a esses diversos vertebrados e mostram grandes semelhanças de padrão de desenvolvimento inicial. E à medida que o embrião se desenvolve, surgem características individualizantes, semelhantes que diminuem. As estruturas homólogas, então, elas servem tanto para voar, como vemos em aves, morcegos, têm a mesma origem embrionária. Temos os golfinhos, focas, que servem para nadar, são diferentes, mas têm a mesma função. Temos de ovelhas e cães que servem para correr. E temos de mussaranha e humano que servem para agarrar, como nossas mãos. Convergência evolutiva, que é diferente de irradiação adaptativa. A gente vê aqui uma evolução convergente entre golfinhos, ictiossauros, répteis fósseis e tubarão, peixe. Vemos também que eles têm a mesma função, mas são de origens, as nadadeiras são de origens diferentes, porque a nadadeira do cetáceo, golfinho e baleias vieram surgir depois como estruturas evolutivas dos membros dos mamíferos. Já os peixes, eles já possuíam essas nadadeiras, que foi perdida para os demais, assim, chegamos em anfíbios, répteis, foram perdidas neles. Então, não tem... As nadadeiras dos golfinhos são diferentes, por exemplo, do tubarão e do peixe. Não tem a mesma origem embrionária, chamamos então de convergência evolutiva, que gerou então uma analogia. Também vemos estruturas análogas, como as asas de insetos e as asas de aves, que não têm a mesma origem embrionária, mas têm funções semelhantes para voar. Irradiação adaptativa versus convergência evolutiva. Irradiação, um ancestral comum, coloniza diferentes ambientes e origina novas espécies, criando então homologia. Já a convergência evolutiva, os ancestrais diferentes vivem no mesmo ambiente, experimentando as mesmas pressões seletivas e se tornam semelhantes em alguns aspectos. Eles passaram por um processo, foram selecionados nesse determinado ambiente, o ambiente aquático, e eles possuíam essas estruturas, eles acabaram sendo selecionados por possuírem essas estruturas evolutivas. Depois dos órgãos homólogos, vamos agora para os órgãos vestigiais. Para camuflagem e mimetismo. Camuflagem, os seres semelham-se com o ambiente que vivem para se esconderem de predadores ou surpreender as presas. A camuflagem ele serve tanto para se esconder quanto serve certamente para se esconder. Diferente do mimetismo, camuflagem é para se esconder no ambiente em que vive, tanto para se esconder de predador e tanto para se surpreender presas. Já o mimetismo é uma característica adaptativa de animais ou plantas de imitar outros organismos, assim obter vantagens, defesa contra predadores também, tanto para atacar quanto defender contra aos predadores. Temos aqui o exemplo urso, ele camufla na neve para quando ele for atacar sua presa, ela não observa. Tem uma camuflagem em vários insetos, louva-a-Deus, a esperança, bicho-folha.
Temos também camuflagem de bicho-pau, de borboleta, que imita folhas caídas, camuflagem das iguanas, camuflagem de largata, camuflagem da ave do pássaro urutau. É uma ave noturna com uma plumagem adaptada para a camuflagem. Ela costuma viver paralisada em troncos de árvore para não ser percebido por seus predadores. Já a coruja, ela se esconde porque ela é um predador, para que possam surpreender suas presas. Mimetismo reprodutivo. Agora entrando no mimetismo, aqui temos a orquídea Ophiris opifero, que imita a fêmea da abelha. Essa planta também libera um odor semelhante à da abelha e atrai o macho. Assim, o zangão copula a flor por acreditar ser uma abelha. Na ação, fica com o corpo recoberto de pólen, que será espalhado para outras plantas, auxiliando então na reprodução dessa orquídea. Mimetismo, temos uma largata, que lembra uma cabeça de serpente, e temos mariposas, que lembram olhos de coruja. Temos aqui o mimetismo agressivo, que é um mimetismo que facilita um ataque de um predador, que se disfarça de uma presa, exemplo, a aranha Myrma-arachne, que muda suas características físicas, que ficam semelhantes a formigas, para que possam andar no meio dessas formigas, que são suas presas. Então, ela se passando, fingindo de formiga, para poder se alimentar delas. Mimetismo milleriano. Uso de substâncias, o uso de substâncias repugnantes ao predador também foi descrito pelo cientista John Frederick Theodore Miller, por isso esse nome. É chamado mimetismo milleriano, comum de espécies abundantes, como os insetos. O mimetismo ele ocorre quando duas ou mais espécies impalatáveis adotam um único padrão de coloração advertência, que essas cores fortes, laranja, amarelo, vermelho, ou um azul, um verde vibrante e fluorescente. Dessa forma, conseguem evitar um número maior de inimigos naturais. Exemplo, a borboleta monarca e a falsa monarca, ela não tem essa substância repugnante, a falsa monarca, mas se um predador dessa borboleta, ela vai lembrar desse tipo de borboleta, que tem esse sabor repugnante, essa substância repugnante. Então, a falsa monarca, ela acabou se adaptando por causa disso, pela semelhança à monarca verdadeira. Tem o mimetismo de defesa, bartesiano, que é o mesmo caso lá da Miliana, a falsa coral e a verdadeira. Vamos entrar então nos órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais são aqueles que em alguns organismos encontram-se de tamanho reduzido e geralmente sem função, mas em outros organismos são maiores e exercem funções definitivas. A importância evolutiva desses órgãos vestigiais é a indicação de um ancestral comum. Exemplo bem conhecido dos órgãos vestigiais, o homem, a gente pode ver que é o apêndice e o seco. Aqui temos no coelho, que eles são maiores. Já no ser humano, eles são menores, são reduzidos, porque ela não tem mais funcionalidade. O dente de siso também, porque nossos antepassados, como eles se alimentavam de alimentos que não eram cozidos, eram duros, eles acabavam perdendo mais rapidamente os dentes da frente. Então, naturalmente, os dentes de sisos eram empurrados para frente juntamente com os demais para poder repor esses dentes da frente. Então, essa era uma vantagem evolutiva de anteriormente. Tem algumas pessoas que já nascem sem esse siso hoje em dia. Temos o cóccix, que é a perda da cauda
os primatas, que todos os mamíferos possuem cauda, exceto os primatas. A gente possui o cóccix no lugar dessa cauda. Fêmur e pelvis em cetáceos. Como os cetáceos eles evoluíram para nadadeiras, eles têm esses vestígios de fêmur, que é o osso da perna, e a pelvis do quadril. Ele tem esse vestígio que não é utilizado mais, porque ele é de ambiente e provavelmente seu ancestral passou esse caractere para ele, mas ele não utiliza por possuir nadadeiras em ambiente aquático. A terceira pálpebra, vemos que tem tubarões, sapos, crocodilo, coruja, gato. Em humanos temos aqui uma prega semilunar, que é um vestígio da terceira pálpebra. Então, a evolução foi desaparecendo e não tem qualquer função atual hoje pra gente. Apenas que é uma membrana nictante que chamamos em aves, peixes, répteis, protege os olhos como se fosse uma terceira pálpebra, principalmente aqueles que são aquáticos. Podem estar com os olhos abertos porque essa pálpebra é transparente, então ele consegue visualizar protegendo da água não entrar nos olhos. A gente falou de camuflagem, mimetismo, órgãos homólogos, análogos, vestigiais e agora vamos para os fósseis. São vestígios de organismos muito antigos que foram preservados com o passar dos anos por meio de processos naturais, surgimento e desaparecimento. Temos os peixes pulmonados, registros de transição, são fósseis de transição, que chamamos entre os peixes pulmonados e os anfíbios. Chamamos o Tiktaalik, que é uma evidência evolutiva dessa transição entre os peixes pulmonados e os anfíbios, em que ele possui os ossos, eles lembram muito as estruturas com os peixes pulmonados e os anfíbios. Pode ser uma transição entre essas duas espécies, que é a mudança, então, dos vertebrados do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Os répteis e aves, a gente tem a Archaeopteryx, se eu não me engano, o nome dessa ave, que eu não coloquei aqui o nome. Archaeopteryx, que é uma transição entre os répteis e as aves, porque ele possui cauda e dentes de répteis e asas e penas de aves. Por isso que dizemos que as aves vêm dos dinossauros, porque tem uma transição entre os répteis e as aves. Então, os crocodilos e as aves são mais aproximados do que os outros répteis, como serpentes, lagartos e testugines, tartarugas dos crocodilianos. Eles estão mais próximos das aves. Recordando sobre o decaimento do carbono 14, que ocorre quando um nitrogênio ele se choca com o nêutron da radiação da ultravioleta, que é substituído por esse nêutron, nesse nitrogênio, e que acaba consequentemente perdendo esse próton. Essa molécula de nitrogênio se transforma em carbono 14. Esse carbono 14 está presente na matéria orgânica dos seres vivos. E quando eles falecem, eles ainda permanecem presentes nas estruturas desses seres vivos. E por isso que a gente consegue, através desse decaimento do carbono 14, datar os fósseis. Então, por exemplo, o carbono 14, meia vida dela, quando ela está em 50% da vida dela, da sua massa molecular, ela possui 5.730 anos. Então, se um fóssil
tem 50% da massa de um carbono 14, ele tem 5.730 anos de vida. Então, a gente consegue datar quando ele tem já só 12% de matéria, de massa, esse carbono 14, ele já tem 17.190 anos, esse fóssil. A curva de decaimento, o que a gente tem mais característico. Então, a gente consegue, então, datar os fósseis, como, por exemplo, os hominídeos. A gente consegue datar aqui, além o tempo para o desenvolvimento dos hominídeos. A gente tem o Sahelanthropus tadensis, que foi de 6 a 7 milhões de anos atrás, seguido dos australopitecos africanos, de 2,5 milhões de anos atrás, o Homo erectus, há 1 milhão de anos atrás, e o Homo neanderthal, há 50 mil anos atrás, e o Homo sapiens, há 30 a 100 anos atrás. E a gente somos Homo sapiens sapiens, que vivemos hoje em dia. Então, a gente conseguiu verificar que esses fósseis tinham característica, hoje em dia o material genético consegue comprovar isso também, e são características próximas aos crânios do homem. A gente consegue também ver a identificação entre os demais símios, os demais primatas, que é dividido em prosímios. Os macacos verdadeiros são os macacos do Novo e do Velho Mundo. Temos os gibão, os hominídeos, e que são os grandes símios, entre eles o orangotango, o gorila, o chimpanzé e o ser humano. Isso é comprovado com material genético que 99,1% do material genético dos chimpanzés são aproximados ao do ser humano. Temos aqui como ocorre a fossilização. Primeiro, indivíduo morto, ele é soterrado pela terra, decomposto, e ocorre então a fossilização. Acaba tornando um fóssil porque esses vestígios conseguem, por exemplo, na lama, se ele for, é uma granulometria da terra que consegue preservar os fósseis. E por último ocorre o afloramento. Como assim ocorre o afloramento se esse fóssil foi soterrado? A gente vai ser explicado mais em frente. A deriva continental, que foi uma hipótese por Alfred Lothar Weininger, que ele deu essa hipótese de deriva continental através das evidências fósseis que ele encontrou sobre o Mesosaurus, que está presente tanto na África, esses fósseis Mesosaurus, Glossopteris, essa planta fóssil, esse Cynogarnatus, esse réptil, e esse Listrosaurus, eles estão presentes tanto na América do Sul, como na África, como na Índia, na Antártida, na Austrália. Como dessa forma estão presentes todos esses ambientes, eles nadaram até esses continentes, como que aconteceu? E ocorreu essa deriva, essa hipótese da deriva continental, que os continentes eram um único continente, a Pangeia. Como ele não conseguiria explicar na época, como os continentes estavam unidos anteriormente, para que pudessem ter achado esses fósseis em todos esses ambientes, ele não conseguia explicar na época, mas mais em frente foi explicado porque internamente a Terra ela é composta pelo manto mais interno, onde ocorre a convecção, que ele é mais líquido, esse manto
o núcleo externo, o núcleo interno. Ele é uma parte mais sólida no centro da Terra. Temos também o núcleo externo, que é a parte líquida do núcleo, que tem uma composição semelhante ao núcleo interno, mas ele é mais líquido. E temos o manto, que é a camada semilíquida do magma, que chamamos de magma. Esse magma chamamos da lava. Temos também a crosta terrestre, onde estamos, que é o solo que pisamos, que é sólido. E essa crosta ela acaba se movimentando por causa desse líquido, que o núcleo mesmo, o núcleo interno, ele é muito quente, ele acaba esquentando o núcleo externo e o manto, movimentando então o manto. E o manto, consequentemente, vai movimentar essa crosta. Chamamos então o movimento de placas tectônicas. E como isso ocorre, temos a convecção, que move a água quente do fundo para o topo, como uma panela, onde ela se esfria e move-se lentamente. Quando esfria, essa água desce. Quando esquenta, sobe. A matéria quente do manto acende, assim como a água numa panela quente. Ele aquece novamente e sobe. Aí a matéria quente do manto, ele acende e leva as placas, a crosta, se movimentar. Onde as placas convergem, uma placa resfria e é arrastada sobre a placa vizinha. Mergulha, aquece e move novamente. Sempre nesse sentido. Quando esse magma se movimenta, esse líquido se movimenta, ele faz um movimento da crosta terrestre, das placas tectônicas. Então, através dessas correntes de convecção. Então, foi explicado então porque os continentes antigamente eram um único continente, a Pangeia, porque esse movimento de corrente de convecção fazem as placas se movimentarem. Por isso que anteriormente era um único continente. E temos três tipos de limite entre essas placas. Temos divergente, que as placas estão se movimentando cada uma para um lado. Temos as transformantes, que elas estão elas estão se arrastando entre elas. E temos a limite convergente, em que as placas estão se encontrando. Essas placas convergentes, elas fazem elas se encontrarem, no qual elas acabam originando cadeias de montanhas. Uma placa encontrando com a outra, acabam emergindo a Terra, formando então umas cadeias de montanha. Isso foi explicado então o Charles Darwin. Ele teve essa hipótese de que a montanha anteriormente, a Cordilheira dos Andes, estava no nível do oceano. Então, foi comprovado mais em frente, após essas movimentações de placas tectônicas, que essas placas se chocaram e formaram, então, a cadeia de montanhas, como essas Cordilheiras dos Andes. As divergentes, as placas cada um para o seu lado, formou, então, o Oceano Atlântico. E ela continua ainda se movimentando. Por isso que a gente sente alguns tremores, principalmente lá no Chile, que a gente vê essa movimentação, porque as placas divergentes ainda continuam se encontrando. Convergente continua se encontrando. E aqui, próximo ao Oceano Atlântico, a gente vê que para formar o Oceano Atlântico, as placas começou a América do Sul e a África se separaram, acabou formando então o Oceano Atlântico. Temos algumas evidências na falha de San Andreas,
que é uma força de corte que ocorre nas placas transformantes de transformação. E aqui mais nitidamente a gente pode ver que pode se formar o magma, tanto nas placas divergente como convergente, já que a gente tem na crosta oceânica, e normalmente ocorre mais na crosta oceânica, a liberação do magma, da lava, porque as placas estão se movimentando e aquela parte do manto acaba saindo entre essas placas, saindo da crosta. A gente pode ver aqui as placas tectônicas que temos. Aqui a separação divergente, que vamos ver mais em frente aqui, mais detalhadamente. A placa limite divergente, que temos aqui na América, aqui no Oceano Atlântico. Temos as placas convergentes, aqui próximo do Chile, a placa de Nazca, que podemos ver que elas são divergentes, como ocorre ali a divergente no Atlântico, a gente pode ver que, se ela tá indo para essa direção, tem duas placas se encontrando ali perto do Chile, onde se formou a cadeia de montanhas da Cordilheira dos Andes, que chamamos então de limite convergente. Temos um limite conservativo, que é o limite transformante, também podemos chamar. Então, pessoal, é isso, a aula de evolução. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficar por aqui. Até mais. Tchau, tchau.